Olá, eu sou a professora Ana Carolina e vou lecionar a disciplina de Língua Espanhola para o Colégio Emaús. Lembrem-se das nossas orientações, de estar sempre num local tranquilo para fazer as videoaulas e que todas as atividades, exercícios, revisões devem ser feitos tendo como base as nossas videoaulas. Daremos continuidade à nossa disciplina de espanhol e daremos também continuidade ao nosso projeto de textos literários. Na última aula, estudamos sobre um conto, né? E hoje vamos falar sobre as fábulas. ¿Sabes que es una fábula? Bom, essas atividades vão ter como propósito treinar o ouvido, a fala e a escrita de vocês. Não é necessário escrever os textos, somente os exercícios. Escrevam o Colégio Emaús, a data em que você está fazendo a atividade e o número da videoaula. E logo após, escrevam as atividades, perguntas e respostas. É necessário colocar o número do vídeo, já que vocês não estão escrevendo os textos. E aí, quando precisarem estudar, é só resgatar a videoaula, tá bom? Então, os textos estão aqui em espanhol, vamos lê-los juntos e logo após vamos traduzir, tá bom? Las fábulas destacan por transmitir enseñanzas tan importantes que aunque la mayoría de ellas fueron escritas hace siglos, actualmente siguen siendo imprescindibles en el día a día. La presentación de situaciones en las que los protagonistas son animales simplifican y ejemplifican momentos de la vida cotidiana en los que los niños podrían encontrarse, haciéndolo de una forma divertida y atractiva. Se debe tener en cuenta que desde el principio la función de las fábulas ha sido enseñar a los más pequeños pautas de comportamiento adecuadas, criticando actitudes incorrectas. Mientras el niño o niña disfruta de una historia divertida, en muchas ocasiones llegando a cómica, está aprendiendo valores éticos y morales gracias a las fábulas con moraleja, implícitas ou explícitas de las fábulas. Então, o vocabulário desse texto é enseñanzas, significa ensinamentos, imprescindíveis, imprescindíveis, siglos, séculos, moraleja, moral e atractiva, atrativa. Novamente, não é obrigatório escrever os vocabulários nos cadernos de vocês, mas é um conselho que eu dou para vocês desde o início das nossas videoaulas, porque depois fica bem fácil para estudar. Você sabe o que é uma fábula? Agora vamos, para a nossa tradução. As fábulas se destacam por transmitir ensinamentos tão importantes, ainda que a maioria delas tenham sido escritas há séculos. Atualmente seguem sendo indispensáveis no dia a dia. A apresentação de situações em que os protagonistas são animais simplificam e exemplificam momentos da vida cotidiana em que as crianças podiam se encontrar, de maneira divertida e atrativa. Se deve ter em conta que, desde o princípio, a função das fábulas tem sido ensinar às crianças assuntos de comportamentos adequados, indicando atitudes incorretas. Enquanto a criança desfruta de uma história divertida, em muitas ocasiões chegando a ser cômicas, está aprendendo valores éticos e morais graças às fábulas com morais implícita ou explícita. Então, as fábulas surgiram há séculos atrás, quando não existiam escolas, A nossa sociedade não era como era hoje. As pessoas ficavam mais em casa, as crianças eram ensinadas pelos pais e a educação propriamente dita, ela chegava apenas a pessoas com mais dinheiro. Então, os camponeses criavam maneiras de ensinar os seus filhos. E uma delas eram as fábulas, assim como os contos que veremos mais para frente nesse nosso projeto sobre textos literários. As fábulas, elas traziam momentos do cotidiano para trazer ensinamentos para as crianças. Então, os animais como protagonistas, sempre com uma inteligência muito maior, muito parecida com a inteligência humana, e essas crianças, elas tinham sempre que aprender através das atitudes daqueles animais. Então, as morais desse texto, elas surgiam aí como uma moral para ensinar algo para essas crianças. Então, as atividades. Explique que son las fábulas. Então, explicar o que são as fábulas. La fábula es una narrativa en prosa que es desarrollada con personajes inhumanos como seres racionales, los cuales a partir de sus acciones transmiten diversas enseñanzas y moralejas.
Então, o que acontece é que as fábulas, elas trazem esses animais com inteligência quase humana. O que significa isso? Que a inteligência que os animais traduzem ali se ligam a nós e não a eles. Nós sabemos que os animais são muito inteligentes, mas não são como nós, né? Não tem na mesma linha de raciocínio que os seres humanos. Nas fábulas, eles têm e passam por momentos, né, cotidianos que se parecem muito com o que nós passamos e não com o que eles passam, tá? ¿Cuáles son las distinciones entre las fábulas y los cuentos de hadas? Os contos de fadas, ou também contos encantados, né? Qual é a principal diferença, as principais distinções entre este tipo de texto e as fábulas? Las personajes principales de las fábulas son animales hablantes, mientras que en los cuentos no es necesario, a pesar de que a veces hay ese tipo de personajes. Además, las enseñanzas de los cuentos no son una moraleja como las fábulas. Então, os personagens principais das fábulas são animais falantes, né? Enquanto que os contos, não necessariamente isso é verdade. Existem, sim, algumas vezes, né, alguns contos que têm esses personagens como protagonistas, como o Patinho Feio, o Gato de Botas. Mas nesse caso, né, é algo mais raro. Enquanto que os ensinamentos que a gente consegue retirar dos contos não são uma moral como as fábulas, né? Inclusive as fábulas, na maioria das vezes, vem escrito lá no final, moral, 2 pontos, e aí se ensina algo. Nos contos, a gente sim vai aprender muitas coisas e também tinha o mesmo propósito de ensinar crianças, mas a moral era um pouco mais implícita, né? Ela não estava ali tão explícita para as pessoas. Então a moral dos contos era um pouquinho mais escondida, a gente precisava interpretar para poder encontrar os ensinamentos que estavam ali. Então agora nós vamos ler juntos uma fábula, tá bom? Vamos a ler juntos la fábula del cuervo y el zorro. Lembrando que as fábulas normalmente tentam encontrar uma característica destes animais. Então, por exemplo, a raposa e o corvo são animais muito encontráveis em fábulas de todos os tempos, porque são 2 animais que são considerados muito espertos. O corvo, inclusive, é tido como um dos animais mais espertos do mundo, né? Então, as fábulas, elas não surgem à toa com esses animais. São animais que já são considerados inteligentes mesmo entre os próprios animais. Então, ali, dotados de inteligência humana, se tornam ainda mais inteligentes e espertos. A raposa, nas fábulas, sempre é uma criatura de uma esperteza gigantesca, né? Um animal furtivo que consegue fazer as coisas escondidas, né? Então, vocês sempre vão encontrar tanto a raposa quanto o corvo. Eu acho que a raposa ainda mais nas histórias das fábulas, por já serem animais muito reconhecíveis como seres inteligentes. Então vamos começar a nossa leitura. El Cuervo y el Zorro, adaptación de la fábula de Esopo. Cierto día, un feo y negro cuervo consiguió robar un apetitoso trozo de carne a unos pastores que estaban en el campo preparando la comida. En cuanto atrapó el delicioso manjar, voló rápidamente al árbol más seguro y se posó en una rama, desde la cual los demás cuervos podían verle bien. Que orgulloso se sentía del botín que llevaba a su pico. Un zorro que pasaba por allí vio al pájaro en lo alto y comenzó a ralemarse pensando en lo rico que debía ser ese bocado. Decidido a hacerse con el botín, tramó un astuto plan para robárselo al pájaro. Con sigilo se acercó a los pies del árbol y comenzó a decirle las cosas más bonitas que se le ocurrieron. «Pero qué bello eres, amigo cuervo», dijo el zorro en voz alta para que sus halagos se escucharan bien. «He visto pájaros hermosos, pero ninguno como tú. ¿Te has fijado cómo brillan tus plumas bajo la luz del sol? Son de color azabache. Deberías dejarte ver más por aquí para que todos podamos admirarte». El cuervo escuchaba atentamente y disfrutaba de los lindos piropos que le decía el zorro. Vaya, pensaba, nunca me han dicho cosas tan bonitas. Qué zorro más simpático. El zorro continuó con sus halagos. Eres bello, pero también he visto cómo vuelas.
Nadie te gana en elegancia cuando surcas el cielo. Hasta el águila te tiene envidia. El cuervo no podía sentirse mejor. Oír todas esas cosas le agradaba muchísimo y disfrutaba siendo el centro de atención. Los cuervos de alrededor no quitaban ojo a lo que estaba sucediendo y comenzaron a graznar. Sus potentes chillidos taparon el canto de los pajarillos que por allí andaban. Para el zorro fue una oportunidad de oro. «Qué delicia escuchar a tus amigos los cuervos», le dijo él muy ladino. «Su voz es hermosa y potente. Es una pena que tú no sepas cómo cantar como ellos». El cuervo comenzó a ponerse nervioso. Con la carne aún en el pico, se moría de ganas de mostrar al zorro que él también tenía una bella voz. Mientras el zorro seguía con su discurso, en fin, me da rabia que a pesar de tener ese cuerpo tan esbelto y tanta gracia para volar, no sepas deleitarnos con una hermosa melodía, dijo el astuto zorro, fingiendo desilusión. El cuervo ya no pudo más, estaba inflado de vanidad. No podía consentir que el zorro se fuera sin escucharle. Instintivamente abrió el pico y estirándose como si fuera un auténtico ruiseñor, comenzó a graznar lo más fuerte que pudo. Sin darse cuenta, soltó el trozo de carne, que fue a parar directamente a la boca del zorro. Cuando se dio cuenta que su metedura de pata ya era demasiado tarde, el zorro se zambaba su comida y todos los cuervos se partían de risa. Satisfecho, el zorro le dedicó unas palabras burlonas pero ciertas. «Ay, cuervo, eres presumido pero muy poco inteligente. Ser tan vanidoso solo te traerá problemas. La próxima vez no hagas caso de los que, como yo, te dicen las cosas que quieres escuchar para conseguir algo». Le dedicó un guiño y entre risitas se alejó, dejando al cuervo sonrojado por la vergüenza. Moraleja: en la vida hay que tener cuidado con las personas que nos adulan y nos dicen demasiadas cosas bonitas sin motivo, porque a lo mejor solo pretenden engañarnos e conseguir algo de nosotros. Bom, assim finaliza a nossa fábula, né? E somente um adendo aqui, vocês que talvez tenham reconhecido o nome Zorro como aquele super-herói, né? Um super-herói bem diferente dos outros, não tão reconhecível. O Zorro é um dos poucos super-heróis que já nasceram como um personagem latino, né? Um personagem mexicano. O Zorro ele é mexicano, de origem mexicana ou então espanhola. Normalmente as pessoas também confundem, apesar de ser do México. O Zorro tem esse nome, não é à toa, né? O Zorro é um personagem aí que tinha muito senso de justiça, tentava tirar do rico para dar ao pobre, no melhor estilo Robin Hood, né? E ele recebe esse nome pela sua esperteza, pelo fato de ser um super-herói muito inteligente, que conseguia entrar nos locais e sair sem ser visto. Então, realmente um comportamento aí meio raposa. Então, el zorro, a raposa. Bom, e agora vamos falar do nosso vocabulário, que é um pouco extenso. Vamos ver. Troço. Troço é um pedaço, um troço de carne, um pedaço de carne. Atrapou é apanhou. Ele atrapou el troço de carne. Ele pegou, ele apanhou o pedaço de carne. Pico é bico, o bico dos pássaros. Professora, mas pico não é o pico da montanha? Sim, em espanhol, el cume de la montaña, el pico de los pájaros. Zorro, então, seria a raposa, né? E voltando, é por isso que o super-herói ele se chama El Zorro, porque ele é muito esperto, assim como as raposas, não só nas fábulas, mas na vida real também. Pacaraco é pássaro, mas é uma maneira de falar esse passareco, né? É algo assim insultoso, de chamar de passarinho. Esse pássaro odioso seria algo bem insultoso. Halagos são elogios. Ele hizo muchos halagos, fez muitos elogios. Plumas são as penas. E azabache seria jato, mas aqui no caso, color azabache seria algo como uma cor tão negra quanto piche, algo assim parecido.
Piropos são os cantos, los piropos de los pájaros. E nadie significa ninguém. Ali tá equivocado, vocês me perdoem. É ninguém. Nadie lo escuchou. Ninguém o escutou. Chilidos são esses gritos bem agudos. E vanidade é vaidade. Ruiseñor é o rouxinol, que é uma espécie de pássaro que tem um canto muito bonito. Burlonas são brincadeiras. E alejó é afastou. Acercou é se aproximou. Alejó se afastou. Presumido é alguém presumido, alguém presunçoso. Eres muito presumido. Então você é muito presunçoso, você se acha muito. Sonrojado é corado, né? Quando a gente fica aí com vergonha e fica com as bochechas cor-de-rosa. Champala é comer rapidamente, numa falta de educação. E metedura de pata é uma expressão, né? Uma expressão de vocabulário. O que é uma expressão? É como a gente fala, por exemplo, tirar o cavalinho da chuva, né? Expressões que ao pé da letra não tem nenhum sentido, só tem sentido se as pessoas já conhecerem o que quer dizer. É gafe, passar vergonha. Isso não é metedura de pata. Cometeu uma vergonha, fez uma gafe. Bom, meninos, na próxima aula continuaremos com o nosso projeto literário. Falaremos um pouco mais sobre as fábulas e vamos rever, né, esta fábula, fazendo realmente uma interpretação e relendo, vendo parte por parte, interpretando parte por parte, tudo bem? Então nos vemos na próxima aula. Hasta luego e lembrem-se, juntos no caminho certo.